a frase lamentável, né, do ministro Gilmar Mendes. Ontem eu tive a honra de almoçar com uma sumidade, né, no combate à corrupção, o grande jurista e professor Modesto Cavalhosa, né, e ele foi o autor do pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Então eu me sinto especialmente inspirado em comentar essa notícia. No pedido de impeachment do ministro Gilmar, o professor ele arrolou mais de 30 crimes de responsabilidade, uma verdadeira ficha corrida. E a essas faltas todas, nós podemos somar essas declarações do ministro, comentando aí sobre o vazamento de conversas obtidas por prática criminosa. Acho que são dois trechos em especial que a reportagem trouxe. O primeiro, abre aspas, mostra o uso da força-tarefa para fins e interesses pessoais. Mentira. Se tem uma coisa que está clara, certo? É que o objetivo, tanto o objetivo público quanto o objetivo secreto, que nos foi supostamente revelado aí pela Vaza Jato, ambos esses objetivos da Lava Jato é um só, é colocar corruptos na cadeia. Isso daí está bem claro, não tem nada de interesse pessoal. E tem o segundo ponto, que esse sim é mais delicado, quando o ministro Gilmar Mendes fala o seguinte, abre aspas, tudo indica, eu acho que nós tínhamos uma organização criminosa para investigar. Além de ferir o decoro da posição que ele ocupa, além de antecipar um juízo de mérito e de atestar a sua suspeição para julgar qualquer processo relacionado à Lava Jato, a declaração do ministro ela pode ser interpretada como criminosa. E quem dispõe dessa forma é o Código Penal quando trata dos crimes contra a honra. A Lava Jato ela não é uma instituição abstrata, ela é uma pequena força-tarefa formada por pessoas que são conhecidas do grande público. Então, falar que a Lava Jato se trata de uma organização criminosa é ofender a honra objetiva dos seus integrantes. Portanto, é um ato que agride a reputação dos procuradores e das demais autoridades. Aliás, é importante a gente falar sobre isso, sobre reputação, né? Que é a ideia, que é o juízo que as outras pessoas elas fazem de nós. É um bem muito precioso para quem vive em sociedade. E aqui é importante colocar um parênteses, né? Talvez, como o ministro Gilmar Mendes não consegue mais viver em sociedade de tão vaiado, de tão execrado que é em público, até mesmo fora do Brasil, é capaz que ele tenha se esquecido do valor do que é ter uma boa reputação. Voltando aqui, são dois os tipos previstos no Código Penal que tratam dos crimes contra a honra objetiva, né? A difamação, que é você atribuir um fato ofensivo à reputação de alguém, e a calúnia, que é imputar um fato criminoso a alguém falsamente. E aqui é o ponto mais delicado. Tanto o artigo 288 do Código Penal como a Lei 12.850 das organizações criminosas, elas tipificam como crime não só a formação de quadrilha, como a própria organização criminosa. Então, o ministro Gilmar Mendes ele foi muito específico na acusação que ele fez. No crime de calúnia, certo? Se a acusação contra a vítima for verdadeira, extingue-se a punibilidade, é o que a lei chama de exceção da verdade. A gente tratou isso, inclusive, quando o nosso convidado foi o Ciro Gomes. Só que aqui não cabe exceção da verdade, porque não existe investigação, não existe processo e muito menos condenação contra qualquer membro da Lava Jato. Então é um verdadeiro absurdo o que o ministro falou. Agora, OAB, os senhores advogados garantistas, imprensa especializada, Ética Terva, se os senhores achavam que o ex-juiz Sérgio Moro era suspeito para julgar a Lava Jato, eu fico imaginando que não haja então nenhuma dúvida sobre a suspeição do ministro Gilmar Mendes para julgar qualquer processo no âmbito da Lava Jato. Alguém acha em sã consciência que o Gilmar Mendes ele pode ser considerado imparcial depois desse tipo de declaração pública, né, veiculada pela imprensa? E tem mais. Né? Se isso que o ministro falou não é crime, se for uma mera crítica exacerbada, então os ouvintes da Jovem Pan, ou mesmo os procuradores, os policiais da Lava Jato, que obviamente estão se sentindo ofendidos, nós poderíamos dizer sem qualquer repercussão legal, abre aspas, tudo indica que o STF é uma quadrilha. Repetindo, abre aspas, tudo indica que o STF é uma quadrilha. Certo? Isso seria um crime? Seria uma crítica, aí fica para o melhor juízo dos garantistas. Bom dia. O que a gente tem é o que a gente olha e vê nos diálogos. Os diálogos já estão na mão do Ministério da Justiça, já encaminhados para o Supremo Tribunal Federal, naquela troca ali de envios, né, que sai de uma mão, vai para outra mão, sai do juiz Valisney, vai para o STF.
Então, se a gente tomar por base que os diálogos que os agentes públicos e os agentes da justiça têm em mãos são os mesmos diálogos que a gente vem acompanhando em divulgação através do site The Intercept e com a colaboração de outros veículos, Folha de São Paulo, É o País, Revista Veja, outros programas também, a impressão que fica é muito nítida, assim, ao tentar chegar a um ministro da Suprema Corte com o intuito de derrubá-lo, de arranhar a sua reputação, seja lá qual for, usando o caso do operador do PSDB, porque é disso que estamos tratando, havia uma investigação em cima de um operador do PSDB chamado Paulo Preto. O Deltan Dallagnol, que é o coordenador da força-tarefa da Lava Jato, ele incorreu mais uma vez em uma ilegalidade de conduta. Isso parece óbvio até para o mais leigo que acompanha de forma até superficial o noticiário político, pode concluir que ele agiu de forma ilegal, fora dos ditames da justiça, da conduta de um agente que busca a justiça. Fica cada vez mais claro, no meu entender aí, isso eu estou dizendo, a minha opinião, a minha avaliação, que essa aura de super-herói encapado o envaideceu em demasia. Falo do Deltan Dallagnol. No afã dele manter-se nesse pedestal de bastião da moralidade, surfando no desejo mais que legítimo de nós brasileiros, né, de combate à corrupção, agia na verdade como um paladino desviado aí das regras legais na condução da sua equipe para um agente de justiça, simples assim. Querer entender de outra forma, rebuscar, não, vamos entender o que é e chamar as coisas com o nome que elas têm. A sua colega, inclusive, nesses diálogos, onde ele comemorava e celebrava risos, deboches, situações envolvendo a condução ali de seus pares, na conversa informal que levava ali no aplicativo de mensagens de Telegram, foi alertado ao dizer que o sonho dele era ver o Toffoli e o Gilmar Mendes fora do STF, acompanhado de risos. Alertado pela sua colega Laura Tesler, com a seguinte palavra: calma, calma, estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não cabe aqui a gente estabelecer investigação para um ministro da Suprema Corte. Isso, como foi dito na matéria do Maldonado, cabe à Procuradoria-Geral da República, e só ensejada pela Procuradoria, pelos procuradores, se a prova cai no colo, como se diz. Quer dizer, cai no colo uma prova que ofusca uma outra pessoa, que não é o foco original da investigação, aí sim, se essa pessoa tem prerrogativa de foro, a investigação tem que ser encaminhada diretamente para a PGR, que dá a condução ao caso. Mas não foi assim. A conversa seguiu. E nesse bojo de diálogos divulgados pela Vaza Jato, foi ouvido um dos procuradores responsáveis pelo caso Banestado, que foi conhecido como caso Banestado, que foi um caso emblemático aí, que abriu caminho, inclusive para a Lava Jato. Esse caso Banestado era no combate à lavagem de dinheiro. O nome do procurador da República é Celso Treis. Ele atuou diretamente com o juiz Sérgio Moro, isso tudo está na matéria do El País, na condução do Banestado. Ele disse o seguinte: os procuradores não cogitaram apenas um atalho para chegar ao Gilmar Mendes. Eles violaram o devido processo legal, desviaram a finalidade da investigação, se utilizando da autoridade que tinham para investigar, sim, o operador do PSDB, Paulo Preto, para buscar chegar a algo que pudesse comprometer criminalmente o juiz Gilmar Mendes. Estou defendendo o Gilmar Mendes? De jeito nenhum, nem um pouco. Mas havia ali uma guerra de poder tocada por debaixo do tapete pelos procuradores para tentar confrontar algumas decisões do ministro da Suprema Corte que, na verdade, desagradavam os integrantes da Força Tarefa. Quer dizer, o ministro do STF está ali e pode ser julgado pelos seus pares a partir de algo que seja detectado de uma maneira legal, assim como qualquer caso de justiça. Qualquer coisa que fuja da legalidade, fora do padrão, fora dos ditames do Código de Ética, do que diz o Código do Processo Penal, dá margem a esse tipo de declaração mesmo do ministro, que pode ter exagerado ou não, mas dá margem a chamar uma operação
que tinha o apoio, tem o apoio de grande parte da população brasileira, mas tinha o apoio maciço, dizia, quando isso estava aos olhos da população como um verdadeiro combate real, digno e justo contra a corrupção, agora está afetado. Se ele exacerbou dizendo que as condutas se assemelham às condutas de uma organização criminosa, aí eu julgo, aí a justiça pode dirimir qualquer dúvida a esse respeito. Mas o que enseja o ministro Gilmar Mendes a dizer o que disse não é pouca coisa, é sim algo que deixa uma mancha numa das operações mais importantes que o Brasil já teve à sua frente. Só uma observação, por que será que o sonho de um homem, né, que tem dedicado aí os últimos anos da sua vida no combate à corrupção é que os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes saiam do STF? Parece um desejo legítimo, né, considerando que eles são aí os próceres da doutrina laxativa que solta tudo e todos. E aqui é muito importante, aí já concedendo o benefício da dúvida, partindo do pressuposto que as mensagens são verdadeiras, não se pune o que é aventado no campo das ideias, em mensagens privadas. A gente tem que ver quais as medidas práticas e quais os atos públicos que se coadunam com o que foi efetivamente falado. E, de fato, investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal extrapolaria a competência do Ministério Público Federal. Isso seria de competência ou do próprio tribunal ou até mesmo da Procuradoria-Geral da República, salvo, no caso que você bem colocou, de uma investigação cruzada em que o nome do ministro acaba aparecendo diante de outros suspeitos de corrupção. Então, a situação não é tão preto no branco assim, a gente precisa ver qual que é o caso concreto, e é muito difícil porque no âmbito da Lava Jato a gente fala de boatos e ilações, então é difícil trazer para a realidade. Posso concordar que um desejo meu, um desejo teu, um desejo da Paulinha, um do Fefito, um do cidadão qualquer que queira que o ministro saia porque não gosta, tá tudo certo. Agora, um agente público que age deliberadamente, aí, como comprovam os diálogos, direcionando as investigações numa área onde ele não poderia estar atuando, aí sim eu vejo um grande problema. Acho que eu não estou sozinho.